Uma das palavras que o homem carnal e natural mais detesta é obedecer, sujeitar-se. Na verdade, o reino de Deus é sujeição a Deus para conhecimento do Espírito de Deus. Nós jamais vamos entrar no reino de Deus se não nos sujeitarmos a Deus. Quando nós não estamos sujeitos a Deus, nós estamos rebeldes ou somos tomados de rebelião. Deus é a autoridade do universo, pois criou todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas. Logo, Deus é a autoridade que é inquestionável do universo. O reino de Deus significa onde Deus tem autoridade. Nós precisamos compreender que o mais rebelde é Satanás, pois ele não se sujeitou a Deus e, por orgulho, afastou-se daquele que é justo, verdadeiro e santo. Portanto, toda rebelião humana tem origem em Satanás. Tem origem naquele que é desobediente por excelência. Nós vamos agora ler duas passagens que mostram o que é e qual a consequência da rebelião, isto é, do homem não obedecer à autoridade de Deus, nem ter sobre si mesmo Deus como a sua autoridade. Vejamos o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolos do lar. Obstinação é teimosia. Teimosia em não se voltar para Deus, nem conhecê-lo para obedecer. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Feitiçaria é engano. Portanto, quando nós somos rebeldes contra Deus, nós somos enganados automaticamente pelos nossos pensamentos, pois a rebelião origina-se no nosso ego, em nós mesmos, e estamos baseados na carne, baseados em justiça própria, em nossa própria razão. Vamos ler agora Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Deus diz assim para Ezequiel: Filho do homem, tu habitas no meio de casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, que tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Deus está chamando os judeus de casa rebelde. Eles tiveram a oportunidade de obedecer a Deus e não obedeceram. Portanto, a consequência da rebeldia é a cegueira, é a falta de entendimento da palavra de Deus, é a surdez, isto é, não pode ouvir a Deus nem fazer a sua vontade, nem compreendê-lo e nem amá-lo, muito menos conhecê-lo, porque não tem olhos e não tem ouvidos. Veja onde começa toda a questão. Toda a questão começa em nós mesmos, na fonte da nossa mente, nas nossas razões, nas nossas situações internas, em que nós julgamos segundo a carne, vemos e ouvimos segundo a carne. É por isso que Jesus disse que veio para justiça, para que os que veem sejam cegos e para que os cegos vejam. Aqueles que se humilham e aceitam a autoridade de Deus passarão a enxergar porque Deus é luz. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus e a sua autoridade passarão a ser cegos, pensando que veem. Isto é, pensando que sabem, que são justos e que estão corretos. O maior perigo para nós é quando nós achamos que temos razão, que estamos corretos e que fazemos as coisas de maneira certa, segundo nós mesmos. Assim estamos julgando segundo a carne, segundo o ouvir dos nossos ouvidos e a visão natural. Na realidade, Jesus disse algo tremendo. Ele disse que as prostitutas e os publicanos iriam entrar primeiro no reino do céu em relação aos judeus religiosos.
É porque aqueles se arrependeriam e creriam e sujeitariam ao Senhor. Ao passo que os orgulhosos religiosos judeus não iriam aceitar Cristo, nem mesmo o caminho da cruz e do Evangelho. Portanto, o que devemos fazer é nos voltarmos ao Senhor e vigiarmos, para que em nós não haja um coração rebelde, teimoso, isto é, um coração que sempre se volta para si mesmo, para o seu próprio ego. Nós devemos ter os nossos olhos em Cristo e perceber que por Ele mesmo, Ele não fez nada. Ele não tomou nenhuma atitude por causa dele. Pelo contrário, Ele entregou a sua própria vida. Se quisermos vencer a nossa carne e a nossa própria rebelião, para que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir, nós precisamos de nos sacrificar por meio de Jesus Cristo. Sacrificar o quê? O nosso ponto de vista. Sacrificar o nosso direito. Sacrificar aquilo que é razoável e que é segundo a nossa razão e emoção. São essas coisas que nos cegam e que nos tornam surdos para a palavra de Deus. Assim é como se Deus não falasse conosco, porque estamos em rebelião. Estamos tomando atitudes segundo nós mesmos. O passo que Jesus disse que devemos tomar para segui-lo é tomar a cruz e negar a nós mesmos. Mas quem ouviu essa palavra? Negar a si mesmo. Se não vigiarmos, nós vamos tomar atitudes e fazer as coisas seguindo nossos caminhos, isto é, andando segundo nós mesmos. Assim, Jesus não é o nosso caminho. Bendito seja o Senhor por este evangelho tão maravilhoso, que nos livra de ser uma casa rebelde, que nos livra da feitiçaria, isto é, de estarmos enganados achando que estamos corretos e com razão. Do que adianta nós estarmos corretos e com razão fora do reino de Deus e sem o poder do Espírito Santo de Deus? Nada nos vale. O que nos vale é Cristo, aprendendo a mansidão e a humildade no seu Espírito. Que a graça de Deus e o amor de Jesus esteja com todos que saem da casa rebelde, saem da carne, que largam e abandonam a si mesmo, não se importam consigo mesmos, mas tomam a cruz e negam a si mesmo. Ouçam essa palavra, então perceberão que a liberdade e o conhecimento da verdade dependem do que Cristo fez na cruz. Isto é, esmagou a carne, esmagou a serpente. Há uma vitória para nós e por nós por toda a eternidade. Não somos mais rebeldes. Agora nós somos súditos de Deus, do Rei do reino de Deus, que é Jesus Cristo. Louvado seja Jesus por esta obra e por esta liberdade que nos concedeu, livrando-nos da prisão da rebelião. Que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Amém.